Afinal de contas, será que tudo lá, esse nome é a única coisa permanente, realmente mudando. Ela que fica. A impermanência. A compreensão da impermanência talvez seja a grande revelação espiritual. Como compreender não ser uma instabilidade, mas sim uma necessidade para que através do sofrimento da guerra de uma coisa boa que nos aconteça, nós tiremos aquilo que é possível. Qual que é a sua área? Eu também direito, estou fazendo história agora, na federal. Uhum. Também não é católica. Olha, nós que lidamos com educação, nós temos um desafio, eu acho que é o maior de todos. Né? Por quê? Porque nós conseguimos transformar a educação numa coisa chata. Mas a informática está mudando isso daí. A informática está mudando. A coisa chata, maçante, obrigatória. Né? Nós pegamos as regras do militarismo e jogamos dentro da sala de aula. Depois pegamos todas as regras da Igreja Católica e jogamos junto. Você pegou as regras da Igreja Católica, as regras do militarismo, juntou e botou dentro da educação. Educação moral, cívica, e aí a coisa que nenhum menino gosta de estudar, adulto também não gosta, você estuda porque você tem uma paixão por aquilo, né? Tal. Então a geração mais nova é bem mais marcante do que hoje. Né? A senhora já viu isso, né? Mas é porque eles têm mais liberdade para dizer também. Eu lembro da minha época era latim. E no entanto, como ajuda a gente, né? Você deve perguntar por que as pessoas portuguesas por que eu cresce? Porque é de latim. Como é que é? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta, afinação. Aí, não, vou botar só isso daí. Deve ter mudou, né? Então, veja, em cima da pergunta da nossa amiga lá, da colocação dela dizendo que ela não fez uma pergunta, né? Ela fez uma contribuição muito boa. Fica para nós, que lidamos com a educação, um grande desafio, né? Como é que nós vamos fazer para de fato educar? Por quê? Quem menos educa hoje é a escola. E o pai é que nós levamos, olha só, nós levamos 100 anos, os professores, né, os especialistas em educação, nós levamos 100 anos para descobrir isso. Até pouco tempo atrás, tinha muita gente ainda que achava que quem educava era a escola. Não, até hoje os pais ainda querem. Hoje, muita gente não quer. E não é. A televisão educa muito mais, do jeito dela. Instrui também. Né? E por aí vai. Muito mais. Então, por que é que a educação que há 150, 200 anos atrás, na época do século das luzes, né? Voltaire, em que ele defendia a tese de que só a educação poderia modificar a realidade, poderia transformar a realidade, de fato, né, a educação educava, interferia na vida das pessoas, e hoje não. É incrível isso. A escola, os processos educativos foram perdendo fôlego para os artifícios que a sociedade foi construindo, né, para chamar a atenção do indivíduo, bater o indivíduo de si, perto dele, né, juntamente com os processos econômicos e produtivos. Né? A senhora mesmo estudou latim. Quando a senhora estudou latim, ser professor era lindo, né? Maravilhoso. Era fantástico. Um rapaz professor daquela época era um grande partido. Hoje. Homem que casava, quando era menina, ele casava com a professora primária. Pô, de tal está muito bem, a mulher dele é professora. Fazia fila, né? De pretendente para casar com a professora. Hoje faz fila. E professora, pelo amor de Deus. Então, olha só, tem pouco tempo, né? Mas os professores ganhavam relativamente bem na época. E tinha status, né? Reconhecia-se que, do ponto de vista social, aquela era uma profissão muito importante para todos, né? Para todos. A gente pega hoje, né, o que vem acontecendo com as outras profissões também, que coisa engraçada, né?
O médico, acho que foi o que mais sofreu nesses últimos 10 anos, né? A gente para assim, olha, dá até pena. Eu digo até pena porque nós temos sofrido há muito tempo, professores, né? Triste esse negócio. A pessoa formada em medicina, meu Deus, virava Deus, né? Era igual funcionário do Banco do Brasil, você lembra? Funcionário do Banco do Brasil, quando chegava no interior, beleza, né? Até o prefeito não queria funcionário do Banco do Brasil. Aquela loucura, o funcionário do Banco do Brasil chegou e tal. O médico era a mesma coisa, formado em medicina era Deus. Recebendo pedrada. Não só recebe pedrada, como ele tem que ter 3, 4 empregos para chegar a casa de 10, 12 salários. 10, 12 salários. Então mudou muito. A vida mudou muito rápido, a sociedade mudou muito rápido, os conceitos, os valores mudaram. Para melhor e para pior. Aí a gente tem que ter tempo, muito tempo realmente, para aprofundar isso. Né? Fazer uma verticalização dos valores para ver para que rumo, para que lado que eles se modificaram, mas mudou. E a importância da educação, ela ainda é dada em momentos como esse. Né? Casos como essa, os alunos também que fazem esse trabalho, universidades, ainda você tem essa discussão. Um ou outro programa na mídia, né? Mais sério, realmente mais voltado, mais trabalhado. Fora isso. Mas a educação de berço ainda é imbatível. É imbatível. A coisa é tão séria que nós passamos 100 anos, nesse último século, na minha opinião, destruindo a educação profunda. E agora as empresas, olha só, estão voltando. As empresas que sempre fizeram dinheiro, sempre fizeram grana acima de tudo, estão voltando. Há 10 anos atrás, se eu chegasse com o meu currículo numa empresa multinacional, eles iam pensar 2 vezes em me contratar pela minha idade. Talvez não pela minha experiência, pelo meu currículo, mas pela minha idade. Eu já tinha ultrapassado os 25 anos. Eu estou há 3 anos dos 40. Né? Com a experiência que eu tenho, se eu coloco o meu currículo hoje numa empresa, eles vão querer me contratar, porque eles estão vendo, inclusive, que precisam de pessoas mais experientes, mais velhas nas empresas, até para dar mais equilíbrio, né? E mais solidez nas decisões. Então, a própria idade hoje, o pessoal está vendo, está enxergando, estava falando da sua mãe, né? De como é importante aliar conhecimento à sabedoria. Não é a mesma coisa, às vezes a gente confunde, né? Acho que conhecimento e sabedoria é a mesma coisa, não é. Conhecimento é acúmulo de informação. Sabedoria é a utilização desse conhecimento da forma ética, humana, social, política, bem colocada. Né? Saber catalisar. Mas algo falado anteriormente não praticado. Né? A gente, quando fazia, em sala de aula mesmo, questionava-se muito, por exemplo, a diferença da cultura oriental para o ocidental, onde o oriental valoriza mais a sabedoria dos velhos, das pessoas mais velhas, né, a experiência de vida, e que a nossa cultura não fazia. E o quanto seria necessário e importante ser feito isso, para fazer o que você falou, essa mesclar. Quer dizer, já era algo falado, mas não praticado, né? E a coisa acontecia muito. Agora, veja uma coisa engraçada. A cultura também tem muito a ver com isso. Desculpa, eu estou dando a Sônia, já isso vai dar senhora. A cultura do idoso, vamos usar essa expressão, não do velho mesmo, isso não mata ninguém, todo mundo está tendo trabalho. Pois não pode fazer. A cultura do idoso do Oriente nunca fez com que ele próprio se comportasse como um ser imprestável. Então, ele sempre foi um ser ativo lá. Fala, decide, trabalha, ri, brinca, tem vida amorosa, tem vida sexual, tem vida afetiva. No Ocidente não foi bem assim, não. No Ocidente, fez 40 anos, já começa a ficar chato. Já começa a ficar enjoado. Já não quer mais nada, já está. Então, a figura do velho Ocidente é do cara rabugento mesmo. O cara rabugento, o cara enjoado, o cara que reclama de tudo, que tem crise, tudo quanto é tipo de coisa, não está doendo nada, ele inventa uma coisa para doer, para chamar atenção. Então, realmente,
criou-se um abismo, criou-se uma distância muito grande, né, entre o jovem e o velho, produzido, provocado pela cultura e pela formação social da nossa civilização ocidental cristã, diferente das civilizações semíticas, das civilizações asiáticas, bem diferente. Né? Agora, que não só, né, os jovens, mas principalmente as pessoas idosas estão vendo que assumir a atitude de entrega diante da vida não é o melhor caminho. Pelo contrário, você não tem que se vergar a sua idade. Né? Você tem que viver do jeito que você quer viver até onde você dá conta. E pronto. Você não tem que ficar botando na cara, na testa, sou velho, não dou conta de nada, me trate como um coitado. Não precisa disso. Né? E outras, existem espaços na sociedade que são demarcadamente pertencentes a uma determinada faixa etária, que nunca foram ocupados. Recursos hoje, recursos para A nível internacional, o mercado turístico, o mercado da terceira idade é o terceiro do mundo. O que acontecia? O vovô fazia 55, né? 50 e pouco, 60 anos, vou dar o meu dinheiro para a netinha, o netinho, porque hoje o pai é meu. Eu vou viajar, vou passear. Puxa, eu nunca tive um carro, sempre quis ter um carro daquele, nunca tive, agora eu vou ter. Eu posso, porque não. Tem até universidade. Eu tenho a honra de ter participado do processo de criação da Universidade da Terceira Idade. Foi quando eu estava na vice-rectoria que nós criamos a Universidade Aberta da Terceira Idade. Não tem para quem quer, todo mundo quer participar. Né? E você lá você tem pessoas com mais de 50 anos, 55 anos, de todas as formações. Eu tenho pessoas que têm primeiro grau, convivendo lá com pessoas que têm já curso superior até pós-graduação. E convivem muito bem, maravilhosamente bem. Olha, tem reciclagem hoje. Esse espaço é um espaço coletivo, social, um espaço individual da família também. É como o jovem, a criança, o próprio adulto, vê uma relação pai-filho hoje, atualmente. Então, por exemplo, eu consigo ver diferença na relação familiar através da discussão. Eu estou estudando história de novo, direito, me deu uma noção mais de desmistificar algumas coisas, não de senso crítico. O senso crítico eu consegui de outras formas, na religião, estudando livros de filosofia. E o que eu percebo é que a visão e a relação que você tem que ter com a sua mãe, com o seu pai é diferente do jovem, do adulto jovem e do jovem. E assim, na relação do trabalho, ela indo nas festas, nas igrejas, em algumas palestras, fica diferente, fica mais harmonioso, você não cobra tanto situações morais, sabe? A minha não pode mais, ela está solteira, mas ela não pode namorar um outro homem. Não pode, por quê? Fica prazeroso a ela. Nossa, mas não, imagina, né? Por que não? Ah, meu pai pode, mas minha mãe não. Isso aí são quebrados, mas são quebrados de forma harmoniosa, sem tanto conflito. A sociedade é muito complexa. Todos esses tópicos que foram falados hoje, né? Durante, eu achei muito interessante, falei, não posso perder. Porque isso realmente, eu volto a mim, é muito complicado, porque eu vou vivenciar todo o último agora, e eu vou ter filho, eu não tenho filho ainda. Um dia eu meu filho vai imagina que a partir do ano que vem você quiser ter passado. Eu vou vivenciar isso, mas não chegar. E assim, imagina a minha filha, né? O meu filho, eu processo de internet, de genética, de música, eu quero ver tela, estou ultrapassado, não quero escutar Caetano, não quero só escutar axé. Como que vai ter o diálogo com ela? É complicado, começa agora. Né? Eu vou cometer uma indiscrição, mas vou ter que perguntar a sua idade. Que certo. 27 anos. Então, a sua geração para a minha geração tem 10 anos de diferença. Nós somos uma geração perdida, pode-se dizer assim. Por que nós somos uma geração perdida? Nós nascemos e fomos criados numa época em que todos os valores foram questionados, né? Tudo foi derrubado, e não foi pelos nossos pais, não, foi derrubado pelos processos de informação. E não tem nada para pôr no lugar, uma mudança de século. O
século mudou e não tem nada para pôr no lugar. Então, a referência de valores que eu tenho é a referência de valores, por exemplo, dos meus pais, que estão na casa dos 60 anos. São os melhores valores? Talvez não, mas são os valores que eu tenho para poder vencer o limite de ultrapassar mais um século. Então eu tenho que aprender com os valores deles, né? Refazê-los, remontar os paradigmas para poder ir melhor no século XXI. Se eu consigo fazer isso com eles, é ótimo. O ideal é fazer junto com eles, como você disse mesmo, né? Onde a família tenha um grupo de pessoas cúmplices umas das outras, né? E não ordenantes uns dos outros. Não é fácil, até porque como é que eu posso exigir do meu pai ser meu cúmplice se ele nunca teve um cúmplice? Às vezes ele não consegue ser cúmplice nem da minha mãe, da esposa dele. Mas isso pode acontecer quando a família realmente quer. Exato, né? Quando há um espaço para isso, quando há condições de fazer isso, né? A gente não dá o que a gente não tem. A gente pode aprender. Quando eles falaram do meu pai, eles não cobram deles, eles não tiveram para dar. Porque são 80 anos para trás, 100 para trás. Muito difícil, muito difícil. Mas a educação traz essa clareza consciente, Claro, né? claro. E aí, esse muda a questão da educação, realmente. A minha sobrinha tem 9 anos, ela estuda diariamente, desde os 4 anos. Ela faz a sua tarefa sozinha, então ela faz o método Kumon, de português e matemática, e a gente percebe da Júlia que é outra totalmente diferente da minha. É uma relação que ela tem com a mãe dela que realmente nos ensina muito. Eu observo a Júlia, fico observando o dia a dia da Júlia, e nossa, eu sei que aprender esse menino de 9 anos. Não, é desse jeito mesmo. Eu dei um trabalho danado. A coisa que eu mais odiava na minha vida era estudar e fazer tarefa. Eu paguei língua, virei professor, você vê. Mas está falando de dificuldade a maior dificuldade é ter pai e mãe nessa transição. Porque o que a gente estudou, o que a gente viveu, não podemos aplicar nos nossos filhos. Então, teve época que eu estou com 56 anos. Houve época que eu achava que sabia tudo dos meus filhos, enquanto eles eram pequenos. A hora que for chegando na adolescência, eu vi que eu me modificava para poder ter um tratamento maior com eles, poder realmente ajudá-los, ou então a família da gente é comparativa, né? Foi difícil, foi fácil. Enquanto professor, não. Enquanto professor, é um pouco mais difícil ter sido um aluno rebelde, como você foi me mostrar de sala de aula, ou ter um aluno rebelde. Os dois têm. Rapaz, eu prefiro aluno rebelde. Vou ser muito franco com você. Eu prefiro entrar na sala de aula e responder perguntas do que dizer coisas, né? Nós cometemos vários erros no processo de ensino-aprendizagem. Um dos grandes problemas do processo de ensino-aprendizagem é quando, por exemplo, você dá um texto para um aluno, ou um livro para ele, e depois você dá uma aula em cima daquele texto ou em cima daquele livro, né? O aluno não fala nada, ele fica lá ouvindo, só bebendo aquilo que você está dizendo. E às vezes nem bebendo mesmo, fingindo, né? Só ali. Por quê? Todos nós, quando lemos alguma coisa, nós reproduzimos aquilo de acordo com o nosso filtro, com as nossas preocupações imediatas e primeiras, com as nossas prioridades. Ninguém nunca lê um texto igual a outra pessoa. Ninguém nunca reproduz algo que entrou pelo cérebro, através do conhecimento, da visão, da percepção dos sentidos, como o outro. Cada um tem um filtro diferente. Então, quando o aluno lê o texto, estudou o livro e me pergunta o que ele quer saber, eu vou estar indo direto no que é interesse dele. Então eu vou estar trabalhando numa educação em que o mundo dele, o universo dele está sendo o elemento que nos aproxima. Quando ele está calado e fica escutando o que eu estou dizendo, é o meu universo valendo para todo mundo. Né? É o meu universo valendo para todo mundo. Então eu lhe diria hoje que os alunos hiperativos, né, os alunos de fato mais rebeldes, eles teriam condições para se adaptar melhor ao mundo do que os alunos muito certinhos.
Aliás, muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com pessoas muito certinhas, sabe? Muito corretinhas, pessoas assim, muito boazinhas, né? Só que acham que tudo na vida é só fazer. A gente tem que, do ponto de vista do senso crítico, a vida não é assim. A lei da física é a lei da diferença. Só há vida porque há diferença. Se não houvesse diferença, não haveria vida. Né? A vida não é uma coisa homogênea, uniforme. Ela é diferente mesmo. Né? E eu ousaria dizer, estou dando uma opinião pessoal, né? Que a verdade vem na simplicidade e na contradição. São duas características básicas no meu entendimento da presença da verdade. Né? Então, quando eu vejo uma coisa muito bem arrumadinha, tá muito certinha, muito quadradinha, na hora. Dona Antônia, por favor. Mas no ano de hoje, né? Os médicos, né? E eu estava me lembrando do conselho da nossa terapeuta, né? Que foi realizado agora, e para a gente também não perder as diferenças, inclusive, nós estamos fazendo uma coisa extrema. Muito bom. Que é escritor, político. Ele vem em maio, nós fizemos um auditório da OAB, para estar discutindo essa crise atual, né? É uma excelente pedida. É muito positivo. E também, dentro da questão do feminismo, os temas que serão discutidos esse ano pelas religiões, para as convenções, desse debate na saúde e educação. Muito bom. Acho que é um desafio para nós no Brasil conseguirmos, por exemplo, fazer com que a disciplina cultura religiosa seja ministrada nos colégios com um currículo mínimo básico que diga respeito aos interesses das religiões como um todo. Não é fácil. Não é fácil. Porque aquela mesma questão da lei. Quando o aluno entra na escola, não importa o que ela seja, ele tem direito a receber educação religiosa ampla. Não é porque ele entrou no colégio católico que ele tem necessariamente que receber o ensino católico. Ele também é uma aula de moral e ética, né? Basicamente, né? Serve para todos. Exato, né? Onde você estaria exercitando a relação com a transcendência. E há necessidade disso. Porque hoje a Carolina até falou que o pai não dá conta de manter uma casa sozinho. Então sai o pai e a mãe e o filho fica ao Deus dará. Então a escola tem tudo em paz isso aí. É verdade. Agora uma pergunta. Sim. Uma pergunta como eu gostaria de uma resposta, se possível. Pode falar lá para o pessoal, por favor, mas como cientista também, lógico que vai influenciar, porque lá o pessoal que influencia quase os livros que eu leio como cientista, né? Qual seria um caminho possível? Se o caminho já está aí e nós estamos seguindo ele, como que a sua visão como cientista, para que todos esses aspectos, política, cultura, e o que sintetiza tudo, ao meu ver, que é a educação, está caminhando agora para o nosso século. Seria tipo uma conclusão nesse sentido. Nós estamos no caminho, nós estamos, foi claro. Foi. Muito difícil, mas foi claro. Está tudo errado. Olha, eu diria o seguinte. A gente tinha separado aqui algumas coisas para dizer, mas aí nós estamos percebendo a hora, né? E não colocamos. Se nós continuarmos vivendo o que nós estamos vivendo, hoje, nós vamos perder a humanidade rapidinho. Né? Isso não foi eu que digo, não. O Crema vai dizer isso aqui, quando ele vier falar com vocês vão ver. Né? O Crema vai estar dizendo isso, sabe? Uma série de pessoas que hoje estudam a mudança dos paradigmas e o horismo com muita profundidade. Não sei se o Pierre Gaul já teve aqui. Não conseguimos explorar, né? Perfeito. Essa turma toda, né, esse pessoal que está estudando mesmo, aprofundando, aqui no Brasil e fora do Brasil, estão colocando isso permanentemente.
nós invertemos a maneira de viver. Nós não vivemos mais para nós mesmos hoje. Nós vivemos para o atendimento de necessidades artificiais colocadas como essenciais. Exato. Não temos tempo para nós. Os momentos de alegria, prazer e felicidade são cada vez menores. Né? A nossa vida é cada vez mais cheia de compromissos. Nós achamos que a sofisticação da nossa vida é uma coisa importantíssima, porque dá status, então roupas e cada vez mais roupas, e dinheiro e cada vez mais dinheiro, essa coisa toda e tal, em síntese, né? Do jeito como nós estamos vivendo hoje, com certeza nós vamos substituir a humanidade por um supermercado de necessidades internas, né? Segundo, o pessoal de ponta na área da educação e da ciência, né? O paradigma, o axioma, o modelo, né, da existência humana precisa passar por uma mudança. Como? Primeiro, nós precisamos viver de uma maneira bem mais simples, viver como necessário. Precisamos aprender que a felicidade vem em primeiro lugar e que ela não tem dono, ela não tem uma cara pronta, né, preparada, ela não tem cara de cifrão, ela não tem cara de carro, roupa, essas coisas, ela não tem cara material, necessariamente, né? Ela vem de dentro, ela não vem de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Precisamos dedicar mais tempo à nossa vida física, ou seja, fazer mais esporte, mais arte, mais sexo. Engraçado falar isso hoje, né? Mas não se faz tanto sexo quanto se diz. Você pesquisa recente. Fala-se fala-se demais de sexo. É uma indústria, né? Extremamente lucrativa. Mas na verdade faz-se pouco e com pouca qualidade, né? E hoje todos os especialistas da área dizem, né, o quanto o sexo é importante como fator curativo na vida dele. E mexe com o organismo inteiro, né, libera energias, né, acalma, tranquiliza. Bom, tem um infinito valor terapêutico, né? Então nós precisamos dar mais valor à nossa vida física. Precisamos dar muito pouco valor à nossa vida física, né? Principalmente na alimentação. Tem muito, assim, não é ser xiita, é xiita, né? Mas a gente precisa estar olhando muito para aquilo que a gente come e para aquilo que a gente deixa de comer também. Coloco 3 outros pontos que são muito importantes, né? Retomar o aspecto transcendental da vida, né? Hoje, querendo ou não, mesmo com essa redescoberta da espiritualidade, né, com a nova era, essa coisa toda, ainda se destina muito pouco tempo ao aspecto espiritual da nossa vida, né? E também mais lazer. Por último, o trabalho. Por último, o trabalho. Jesus Cristo foi objetado pelos fariseus quando ele e os seus discípulos comiam no sábado. Não é possível, mas você usando o sábado para quebrar espigas de milho, para cozinhar, foi eu mesmo. Se juntou com os discípulos, foi, comeu, pegou as espigas de uma boa e perguntou para Pedro: você pode me acompanhar à sinagoga? Pedro, claro. Com eles saíram Pedro, Tiago e João. Foram à sinagoga no sábado. Chegando na sinagoga no sábado, havia um homem parado na porta com a mão aleijada. Ele chamou o homem para o centro da sinagoga e disse a ele: estenda a mão. Ele estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão ficou curada. Aí é que o pau comeu. Aí é que os fariseus foram para cima dele, para ali. Mas a lei de Moisés é uma das principais leis. Você quebrou a lei de Moisés.
você não respeita a lei, você não respeita nada, você realmente é um comelão, um fanfarrão e tal. Simplesmente respondeu: por acaso, se eu posso fazer o bem no sábado, eu devo fazê-lo ou não fazer? Não respondi. Aí eu concluo, né? O sábado foi feito para o homem e não o homem que foi feito para o sábado. Em simples, não existe nenhuma lei, nenhuma regra, nenhuma verdade, né, que possa ser contra nós, né, vivida em primeiro lugar. Não existe nada que justifique regra, lei, imposição, vício, não importa, não existe nada que me escravize, que eu deva viver em nome de alguém. Né? Devo ser eu em primeiro lugar, não esse eu egoísta, mas o eu, né, libertador, esse eu que liberta. Por isso essas colocações que o pessoal do Unismo faz hoje, da simplicidade, da transcendentalidade, do afeto mesmo, né? Viver o mundo afetivo, ele ensina demais. A gente não sabe o tanto que o carinho ensina, que o amor ensina, que a paixão ensina. Eu vi uma palestra do meu fisiologista. Pois é. Se a gente tivesse recebido educação diferente, né? A gente beijava mais, abraçava mais, sorria mais, né? Se tocava mais, sem tanto medo como a gente tem, sem tanto receio como a gente tem. Seguir as mudanças é a forma. Eu também acho. O caminho é esse. Esse caminho foi predido por Sócrates, foi predido por Amon, foi predido por Jesus Cristo, cansou de falar isso, Buda também, né? Em formas diferentes, mas eles sempre disseram isso. Não sei se respondi. A senhora. E a população do racismo, para lembrar que a gente já convida gravado, tem tempo também, tudo que o professor disse na manhã de hoje, como temos tudo que tem acontecido nos domingos, nessa casa, graças a uma luta muito grande, é quase que um trio. Sou eu, a Cláudia e o seu Lumon prestando filmador. Então, graças a isso, desde 96, a gente tem temas como racismo, esse, e o homossexualismo, que foi um tema que conseguiu trazer muita gente. Nós tivemos que colocar pessoal dentro de televisão, que veio todo mundo para discutir o homossexualismo. Tem sido uma experiência gratificante e conversar sobre as nossas diferenças é muito bom. E lembrar de vocês que nos ajudam na divulgação. Eu tenho ali o cartaz das principais evidências que nós temos esse ano, lembrando, por exemplo, que agora em abril, o professor Nestor vem, mas ele não vem para falar de óleo, vem para a gente fazer óleo, né? Então, depois, em junho, nós vamos ter uma missa aqui, temos a oportunidade de ter um momento maravilhoso, de estar presente, unir as ideias, né? Viver as nossas, vamos dizer assim, aquilo que nos une e respeitando aquilo também, que nos é diferente, mas as pessoas são mais importantes. E a vinda do tema, que dentro de toda a programação da casa, está recente também vai ser agora em maio, né? Será outro momento tão importante como a vinda do professor Augusto de hoje, onde vai trazer esse treinamento da beleza da visão holística. Eu estou tendo a oportunidade de compartilhar com ele lá na Universidade de Brasília. Está sendo uma experiência muito bonita. Eu acho que nós precisamos de tudo que é bom antes de a gente discutir. Quem puder nos ajudar com cartazes, por favor, colocando onde passa, gente. Não precisa ser só na casa de gente. É banco, padaria, no shopping, eu já estou colocando. Vamos ver o que a gente pode ajudar a divulgar, terminários, isso, todos os lugares. Mas o mundo está melhorando. Graças a Deus, não é só aquela nossa parte de tragédia, concordo mesmo. Tá mesmo. Para música, para encerrar, como a gente faz aqui, nós temos a nossa prece com a música. A música, ela é